E eu queria trazer para vocês aqui, vamos lá, o Milei, na Argentina, dissolveu a Receita Federal. Ah, Marco, o que isso quer dizer? Como assim dissolveu? Acabou? Não vai ter mais que pagar imposto na Argentina? Não, não é isso. Ele está fazendo o seguinte, olha só, a Administração Federal de Ingressos Públicos será substituída por um órgão de arrecadação mais enxuto. Então, ele está fazendo aquela reforma administrativa, que é exatamente a essência do coração libertário pujante desse homem argentino, que parece muito com o nosso querido Paulo Cogos, que estava comigo ontem em Curitiba. Aliás, Curitiba, um beijo para a Cris, que campanha maravilhosa, muito feliz de ter feito esse bate-volta, um pouquinho cansativo chegando de madrugada, mas eu estou muito feliz. Passei ontem à noite conversando com o pessoal da campanha da Cris e ela está fenomenal e está indo super bem lá em Curitiba. Mas esse é o negócio, né? Vamos enxugar a máquina pública? Você escuta muita gente, às vezes, falar daquela forma, às vezes displicente, às vezes até leniente, só para querer agradar uma parcela do eleitorado. E o que a gente está vendo aqui, Eduarda Campopiano, é a mão na massa, é a reforma acontecendo diante dos nossos olhos e acho que é um fio de esperança para quem se pergunta sobre se dá ou não dá para mudar o sistema. Exatamente. O Milei, ele representa uma política totalmente nova no mundo, né? Ele realmente está fazendo coisas que a maioria dos líderes mundiais não fez, principalmente em momentos recentes. A gente teve muitos líderes de diversos países que foram corajosos a esse ponto décadas atrás, beirando um século atrás. A gente pensava que hoje em dia não se faziam mais políticos corajosos como antigamente. E aí veio o Milei e dá essa lapada em todo mundo e consegue resolver os problemas da Argentina. A gente vê que, por exemplo, eu sempre trago o exemplo de vizinhos meus. Eu tenho um casal de vizinhos no meu prédio que são argentinos. E eles saíram da Argentina há uns anos atrás, justamente porque o kirchnerismo e o esquerdismo na Argentina estavam deixando o país totalmente inviável para se viver. Não tinha como. Era assim, aqui no Brasil, eles conseguem viver como uma família de classe média alta, e na Argentina eles estavam miseráveis. E aqui eles estão classe média alta. Então, eu sempre uso esses meus vizinhos como exemplo, porque conversando com eles, eles estão muito satisfeitos com o trabalho que o Milei está fazendo, porque eles têm família que ficou na Argentina, e eles estão vendo a situação da família deles melhorar. Então, ainda é um país que está afundado, mas se está se reerguendo tão rapidamente, é graças à administração do Javier Milei, que realmente tem essa coragem de fazer essa coisa tão diferente. Ele reconhece o valor do dinheiro público, ele reconhece que imposto é roubo, e ele enxugou a máquina pública, demitiu praticamente tudo que tinha de funcionário público para demitir, deixou o mínimo do mínimo que é necessário para o Estado funcionar, desfez a maior parte dos ministérios que também são cabide de emprego, principalmente aqui no Brasil. A gente viu o tanto de ministério que o Lula criou assim que ele entrou. Lula não criou esse tanto de ministério à toa, ele criou esses ministérios para fazer cabide de emprego. Então, Javier Milei foi na contramão do governo petista, acabou com os ministérios, enxugou a máquina pública, agora acabou com a Receita Federal e está fazendo muito mais coisas. A gente ainda vai falar sobre mais coisas que ele está fazendo. Então, assim, pelo amor de Deus, custa a gente ter um Javier Milei aqui no Brasil? Podia aparecer alguém, Paulo Cogos para presidente, por favor, porque realmente faz diferença. É impressionante ver o quanto que um homem com fibra, um homem com coragem de fazer de fato diferente, pode resgatar um país que estava chafurdando na lama em tão pouco tempo, porque o mandato dele está aí no começo / metade, e ele já mudou o país da água para o vinho, e vai terminar o mandato melhor ainda, e vai se reeleger, e vai ficar para a história como o melhor presidente da Argentina, e como um dos maiores líderes mundiais no que tange a economia. Eu tenho certeza disso. Javier Milei vai entrar para os anais da história. E eu acho isso fantástico, e a Duda estava falando, né, sobre a esperança que a gente tem, Bertorelli, e eu vou falar mais, né, a gente colocou também aqui na pauta do Milei a proibição dele, da linguagem neutra na administração pública. Então, quer dizer, existem vários cortes aqui. O corte, né, da gastança desenfreada, o corte dos abusadores de poder, porque se você tira poder de órgão, o que acontece?
Todo mundo perde poder, inclusive e principalmente o abusador. Quando você diminui órgão da administração pública, fica mais fácil de você identificar corrupto, abusador, vagabundo. Você consegue tornar a gestão mais eficiente. Da mesma forma que ele fez com a linguagem neutra. A gente tem o linkzinho dessa matéria, Bruno? En segundo lugar, por decisión, por supuesto, también del presidente Javier Milei, se van a proceder a iniciar las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública nacional. Por supuesto, esto ustedes ya conocen los detalles, no se va a poder utilizar la letra E, la arroba, la X, y evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la administración pública. A esquerda pira, Bertorelli. Enfim, a Duda já resumiu bastante com relação a essa coisa do tamanho da burocracia, o tamanho da máquina, né? O professor Olavo já dizia, né? Esse crescimento exponencial do Estado e da força do Estado, ele é, até certo ponto, inexorável. E precisa de uma pessoa como Coragem, por exemplo, como o Milei, ou Coragem, ou a gente não sabe ainda se tem alguma coisa por trás do Milei e estão permitindo ele realizar essas mudanças na Argentina. Mas olha que interessante, numa ponta, ele faz esses cortes aí, demissões, diminui, para quem leu a matéria aí, sabe que isso aí teve um impacto imenso de bilhões nas contas públicas, porque muitos funcionários públicos que estavam ali, todo mundo pendurado na teta do Estado, foram demitidos. Então, assim, o corte de gastos foi tremendo. E aí é inevitável a gente não comparar isso com o Brasil e com o comentário da Duda, ela falando de criação de ministérios, como que a coisa no Brasil é absolutamente inchada para poder abarcar todos os companheiros, para poder abarcar, para poder dar aquele copo d'água ali para matar a sede de todo mundo que apoiou esse regime ditatorial que se encontra no Brasil, apoiou e apoia. E essa questão aí do Milei proibir a questão da linguagem neutra, isso é essencial. Por quê? Parece que é uma coisa pequena, boba, mas a coisa começa exatamente aí na corrupção da linguagem, no domínio de como os assuntos são colocados em pauta, de como as ideias começam a circular pela sociedade. Então, essa pauta é uma pauta que está perdendo, porque, assim, por mais que tenha pessoas que se sintam oprimidas e etc., a gente sabe muito bem que essa foi uma pauta que passou dos limites, essa coisa de ideologia de gênero. O pêndulo já está voltando, porque eles não estavam a fim de simplesmente, eu tenho direitos aqui. Eles queriam, de certa forma, vingança, né? E tentando buscar direitos aí que já são garantidos na Constituição, mas eles se colocando como um grupo especial na sociedade. E essa corrupção da linguagem, ela avança muito, eu sei que a gente vai falar disso aqui na pauta, mas ela não consegue avançar sem, por exemplo, a presença aí de professores adotando esse tipo de linguagem, sem a presença de jornalistas, né, da mídia, de artistas, que eu sei que a gente vai falar sobre isso aqui agora. Então, sem esses intelectuais orgânicos que o Antônio Gramsci falava, fica muito difícil você fazer simplesmente reformas estruturais, reformas, diria assim, administrativas, sem que você não consiga também estancar o estrago que estão fazendo no imaginário, o estrago que estão fazendo na linguagem, e óbvio, eles vão, né, farinha pouca, o meu pirão primeiro, eles vão puxar sempre a coisa para o lado deles. Então, assim, basicamente é isso, Marco, Duda, a corrupção da linguagem sendo estancada, sendo freada, aí já é um passo essencial, porque o Milei faz o quê? Ele dá nome aos bois. Ele fala, isso é comunista, para comunista você não tem que dar 1 milímetro e tal, e xinga, enfim, tem um jeito espalhafatoso dele, a gente sabe que isso é um pouco midiático e de teatro, mas a verdade
é que se você não pode nem fazer uma leitura da realidade, ora, como é que você vai combater os males que estão permeando aí a sociedade e a administração pública? E uma coisa que eu acho muito interessante, e eu acho legal conectar as duas matérias, Duda e Bertorelli. Percebam que cortar Receita Federal, esse é o sonho erótico de muitos liberais, né, de muitos libertários. Agora, entender a guerra semântica, colocar como diretriz da administração pública federal que linguagem de gênero, linguagem neutra, linguagem, sei lá, do fiofó, isso daí é uma bobagem sem limite, e pior, isso daí afeta a psique das pessoas no tempo, isso emburrece as pessoas, isso contribui para relativizar e também é a porta de entrada da ideopatia dessa turma, porque você fica reproduzindo chavões e conceitos que eles criaram, gênero sendo um deles. Ele tem uma pauta aqui de viés cultural que é muito defendida ao redor do mundo inteiro por conservadores. Então, é sim uma coisa interessante. O conservador, ele quer também acabar com a Receita Federal do jeito que está, porque ele não quer um Estado gigantesco, agigantado. Ele quer eficiência.